Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ponto Negócio, o podcast da Treinacons em parceria com a Rádio Metrópole. Meu nome é Leandro Buturi, estou aqui como apresentador ao lado do Rodrigo Fernandes. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, Lê. Olá, pessoal. Prazer recebê-los no nosso episódio do podcast, o podcast Ponto Negócio da Treinacons. Preparamos uma edição especial, né, Lê? Preparamos aqui hoje um episódio bem diferente da nossa primeira temporada. Acho que vai ser bem legal. Nos acompanhe aí durante todo esse episódio. Estamos com uma convidada especial. Vamos bater um papo hoje aqui de negócio que, sem dúvida, vai agregar muita informação e conhecimento aí para você desenvolver o seu modelo de negócio. Mas hoje eu acho que, além do modelo de negócio, está muito conectado à sua carreira profissional também. É verdade. Gente, como o Rodrigo disse, antes da gente apresentar aqui a nossa convidada, hoje é o primeiro episódio de uma série especial que nós estamos iniciando aqui no Ponto Negócio, que se chama Conexões de Sucesso. O principal objetivo é trazer aqui empreendedores, profissionais que estão se destacando, né, em sua trajetória, na sua carreira, para que ele possa compartilhar um pouco da sua jornada empreendedora. Então esse é o principal foco, trazer aqui história, aprendizados, né, e compartilhar um pouco aí de Oswaldo Cruz e também da nossa região, que tem tantos empreendedores aí de sucesso trabalhando. Qual é a sua expectativa, Rodrigo, para essa série especial? Muito conhecimento. Eu acredito que hoje é um dia de agregar muito conhecimento, experiência. Eu acredito muito nesse bate-papo de hoje, principalmente em diferencial profissional. A nossa convidada, ela tem um grande diferencial, vai ser uma entrega de muito valor, pessoal. Bacana, também estou muito ansioso aqui pelo nosso bate-papo de hoje. Vamos apresentar a nossa convidada aqui, mas antes, vamos lá, gente, para você assistir este e todos os outros 9 episódios que nós já temos gravados, na nossa rede social, nas nossas redes sociais, no nosso YouTube, no Spotify da Treinacons e também no YouTube da Rádio Metrópole. Se inscreve nos canais aí, se inscreve também no Spotify lá, segue a Treinacons no Spotify que você vai estar sempre recebendo em primeira mão todos os nossos conteúdos aqui. Lei, tem também agora o Instagram, né, do Ponto Negócio, né? Rapaz, bem legal aí pro pessoal começar a seguir lá o nosso Instagram. Muito bem lembrado. O Rodrigo, como sempre, me dando todo o suporte aqui. Pessoal, nós lançamos um perfil no Instagram somente para o nosso podcast, onde lá vai ter conteúdos exclusivos, cortes, ideias, né, insights, todos os anúncios dos convidados, vai estar tudo lá para que vocês possam estar acompanhando. Se chama @podcast.negócio, ponto mesmo, tá? @podcast.negócio, segue lá e você vai estar por dentro de todas as novidades do nosso podcast. Vamos apresentar a convidada? Vamos nessa, Leandro. Maravilha. Cara, que currículo. Na hora que a pessoa me mandou, eu falei, Rodrigo... É diferenciada. Gente, ela é fundadora e CEO do Spa Refúgio Urbano. Ela tem formação na Espanha, México e Portugal. Diferente, né? Diferente. Essa pessoa é diferente. Especialista certificada em estética facial e corporal. Possui MBA em gestão estratégica de negócios, gestão e técnicas de spa, além de ser terapeuta Reiki. Reiki? Nível 2 e palestrante em congressos de estética. Seja muito bem-vinda ao podcast Ponto Negócio, Carol Castilho. Muito obrigada. Show de bola. Muito obrigada mesmo. Estou muito feliz de estar aqui. Legal. O convite realmente me deixou muito feliz. Vocês são 2 pessoas que eu respeito muito, então tem um modelo de negócio, uma forma de trabalhar que eu admiro. Então, para mim, assim, esse convite foi muito especial. Muito obrigada, é um prazer imenso estar aqui. Legal, vamos iniciar esse bate-papo, discutir muito sobre negócios. A Carol, ela tem uma experiência muito com conexão com pessoas, né, Carol? Eu acho que essa conexão de sucesso, quando nós definimos o seu nome, está muito conectado aí a todo esse processo que você tem dessa ligação com pessoas, dessa conexão direta com pessoas. Eu acho que isso é um dos segredos do seu sucesso. Mas daqui a pouquinho ela conta, né, Lê? Exatamente. A galera tá esperando o segredo do sucesso, hein, Carol? Vai contar. A responsa. Carol, para começar o nosso bate-papo, eu gostaria que você iniciasse falando
ali do início, desde o início da sua trajetória profissional até que você iniciou a sua jornada empreendedora, né? Compartilhe um pouco com a gente esse processo profissional aí da Carol Castilho. Olha, Leandro, quando eu penso em falar assim do meu início, né, é muito lá atrás, porque eu nunca fui uma pessoa que eu sabia exatamente o que eu queria. Então, as coisas foram acontecendo de uma forma que veio muito do meu coração. Então, quando eu era mais nova, eu não sabia o que eu ia fazer. Então, na minha casa, eu costumo dizer, a minha mãe fazia muitas coisas pra gente. Então, a minha mãe arrumava o nosso cabelo, a minha mãe fazia a nossa unha, ensinava a gente a fazer, né, a parte da beleza. Então, a gente nunca pagava pra ir pra fazer algo. Então, eu cresci muito com isso. Ela colocava camomila no cabelo das minhas irmãs, que era mais claro, para ficar mais iluminado. Fazia suco de cenoura com laranja, que é pra gente ter a pele, o cabelo mais bonito, enfim. Então, quando eu decidi entrar na área da beleza, foi pensando exatamente no que eu já estava acostumada a viver no dia a dia, né? Então, minha mãe fazia isso pra gente, eu falava, por que não fazer para as pessoas? Só que aí eu me surpreendi, porque aí eu fui compartilhar o meu desejo com a minha cabeleireira. Porque o que eu tinha em mente? Eu vou ser cabeleireira. Né? Por que não? E ela falou assim, de lata. Foi uma cabeleireira, inclusive, aqui da cidade. Falou, não faz isso, você não vai gostar. Aí aquilo foi um balde de água fria, né? Porque você espera a pessoa te incentivar. Sim. Ainda mais do mesmo ramo. Outra, né? E ela falou, não faz isso. E eu falei, não. Ela não, faz estética. E na hora que ela falou estética, eu já gostei do nome, só que eu não tinha ideia do que era. E ela começou a me explicar que era um curso da área da beleza, que cuidava da pele, que cuidava de cuidados pessoais. E começou a me dar algumas informações. E aí até que ela falou assim, e esse curso tem no Senac, em Marília. E Marília foi a cidade onde eu nasci. E eu morava na época aqui em Oswaldo Cruz mesmo, e eu sempre fui para Marília. Então, aquilo já foi juntando, já foi crescendo um interesse. E ela falou, liga nesse telefone, que é da escola. Eu liguei e, para mim, eu já saí de lá certa que eu ia fazer estética. Então, foi algo que aconteceu, eu falo que foi uma enviada de Deus na minha vida, porque eu não sabia exatamente o que eu queria fazer e eu nunca fui a melhor aluna. Ela já ouviu essa história? Eu já contei pra ela. Destino. Manda esse episódio pra ela. Já contei pra ela, vou mandar, inclusive. E eu nunca fui a melhor aluna. Então, quando a minha mãe falou que eu não ia poder fazer uma faculdade de fisioterapia, por exemplo, que era o que eu queria fazer, por influência de uma amiga, eu fiquei muito triste. Eu comecei a fazer cursinho. E aí eu vi que não era aquilo que eu queria, porque eu comecei a sofrer muito, porque eu tinha que estudar coisas que eu não gostava. E quando eu decidi ir para a área da estética, eu comecei a me destacar nos cursos de estética, porque eu me identifiquei muito. Então, eu fiz o curso do Senac 2 anos, depois eu fui fazer a faculdade, porque eu queria mais. Então, eu não estava satisfeita com aquilo, só aquele curso. Então, eu queria mais. E aí, eu fui estudando e fui buscando mais. E até que eu me mudei para São Paulo. E lá foi aberto o universo da estética para mim muito grande. Só que assim, algo surpreendente. Eu nunca quis empreender. Nunca foi meu sonho. Pelo contrário, eu falava pro Flávio, eu quero ser CLT. Eu quero ter horário para entrar, eu quero ter horário para sair. Quem diria, Flavião? Ele que foi o culpado? Na verdade, não. Ele é culpado por outra parte, mas assim, por eu começar, eu acho que toda pessoa que tem essa veia empreendedora, ela é inquieta. E eu tenho esse perfil de inquietude. Eu quero mais. Então, quando eu me deparei com o mercado da beleza e comecei a conhecer lugares incríveis, clínicas de estética, porque o meu primeiro trabalho, ele foi dando cursos e treinamentos de uma empresa muito bem conceituada em São Paulo, que eles importavam equipamentos. E lá dentro também tinha o Spa Consult, que também era referência no Brasil. Carol, só uma curiosidade. Que ano que era mais ou menos isso, quando você foi para São Paulo? Foi 2008. Legal, O ano que 2008. eu fui para São Paulo foi 2008. E lá eu tive que enfrentar
assim, eu fui dar aula. Eu dava aula de equipamentos para médicos, para fisioterapeutas, para esteticistas, para profissionais da área da saúde. Então, e lá junto com essa parte da estética, né? Quando a gente fala estética, a gente lembra de emagrecimento, redução de medidas, tratamentos faciais, botox, a gente lembra de tudo isso. Mas junto dentro dessa empresa também tinha o Spa Consult, que aí foi a área que eu me apaixonei. Então, eu vivi na mesma empresa os dois universos. E ali foi me definindo muito. Só que eu tinha que gostar dos dois para estar empregada. Então, mas não tinha um era opção. negócio, outro era propósito. Tanto é que eu vi meninas sendo dispensadas porque elas não gostavam da parte de spa. Aí eu falei, opa, eu tenho que gostar de tudo. Então, eu fazia tudo. Então, eu participava da parte do treinamento dos equipamentos e da parte da consultoria dos spas. Então, já começou ali. Só que sabe o que eu queria? Ser gerente de spa. Eu não queria ter o meu spa. Então, eu visitava os spas e sonhava. Ai, quando eu for gerente do spa, eu vou implementar isso. Quando eu for gerente, eu tinha um caderninho. Porque só para vocês entenderem, o meu trabalho, eu viajava o Brasil inteiro. Então, quase todos os estados do Brasil eu conheço. Porque qual era a dinâmica? A empresa importava o equipamento de estética. A pessoa aqui no Brasil comprava. Eles enviavam a máquina para a clínica do Brasil inteiro. Até para o Acre eu já fui. Rondônia, enfim. E eu ia como técnica. Então, eu chegava lá, desembalava o equipamento, montava e treinava o médico, treinava o fisioterapeuta, o esteticista. Então, eu fui em lugares incríveis, porque a empresa que eu trabalhava vendia equipamentos muito caros. Muito caros, era público A. Então, imagina, as clínicas e os spas que eu não fui. Então, eu visualizava ali o que eu queria fazer em um negócio que eu pudesse trabalhar, não que pudesse ser meu. Então, acho que foi dali, sabe? O que eu fui colhendo, o que eu fui anotando. Então, quando eu voltava no avião, eu tinha que fazer um relatório de como foi o treinamento, do que eu ensinei, como fui recebida. E aí, eu também já tinha o meu caderninho rosa que eu tenho até hoje, que eu ia escrevendo. Não faria isso, faria isso, não faria isso. Aconteceu isso, não achei legal. Então, um registro que eu tenho, assim, Hoje eu não consulto mais esse caderno, mas eu já consultei muito, porque eu sonhava em fazer. Só que não era para minha empresa. Nunca foi o meu sonho. É engraçado isso, né? É legal. Eu acho que é tão interessante. Você estava falando, eu estava acompanhando duas linhas de raciocínio. Eu acho que você teve a paixão, o propósito, aí em seguida veio a oportunidade com experiência. Acho que casou todas as conexões possíveis para você não sair mais dessa área. Exato. Acho que você teve todas as oportunidades aí dentro desse meio, dentro desse mundo empresarial. Sim. E para quem vai montar um spa, como que ele faz para ter acesso ao caderninho? Ó, pessoal, caderninho rosa. Olha que tem, tá? Tem, o manual. Tá lá? Tem sim. O Fá falou que se procurar ele negocia o caderninho rosa. Eu acho, assim, hoje é mais do que um caderninho. Eu falo que eu compilei todas essas informações que eu tive, eu fui guardando tudo e hoje ela se materializou no Spa Refúgio Urbano. Sim. Né? E a gente tem essa intenção também de levar essa informação para mais pessoas. Então, hoje eu treino uma equipe. Elas replicam o meu trabalho. E a nossa intenção é levar isso para frente. Esse negócio ainda vai render muito, né? Eu falo assim, quem vê ali o refúgio funcionando, dia a dia, as pessoas estão indo e tal. Por trás tem muita coisa acontecendo ainda. Legal. Porque lembra que eu falei que eu sou inquieta, né? E voltaram para Oswaldo Cruz, por quê? Então, foi uma fase... Na verdade, era algo que eu e o Flávio, a gente já sonhava vir para o interior. Mas não era exatamente para Oswaldo Cruz, né? Pelo contrário, eu sempre quis ir embora de Oswaldo Cruz. Porque eu, desde muito criança, eu via prédios na televisão e eu queria estar lá, onde tinha prédios. E eu me lembro de eu chorar, de falar, mãe, eu quero ir lá. Então, eu morava em Salmourão. Eu nasci em Marília. Quando eu nasci, eu fui para o Rio de Janeiro.
Morei em várias cidades e depois eu morei em Salmourão também. Então, lá eu não tinha prédio, gente. Aqui em Oswaldo Cruz hoje em dia tem, né? Mas não tinha prédio. E eu sonhava em uma cidade que tinha prédio. Né? Fui parar em São Paulo, né? E lá foi uma escola incrível. São Paulo é algo assim que a gente sofre, não vou falar que sofre, mas é uma escola que eu acho que a gente a gente aprende coisas lá que a gente não aprende em lugar nenhum, né? Então, estar em São Paulo me abriu muitas portas, eu conheci muitas pessoas, inclusive já tem 9 anos que eu não moro mais lá, até hoje eu tenho reflexo desses contatos que eu tive lá em São Paulo, né? Legal. Agora, no mês de outubro, eu tô indo para Teresina, no Piauí, por conta de uma conexão que eu fiz na época que eu trabalhava em São Paulo. Sim. Então, abre-se muitas portas. Mas a gente tinha o sonho de sair de lá por conta da segurança, por conta do trânsito. A gente estava... eu fiquei doente em São Paulo. Na época que vocês falaram aí, né, que das minhas formações internacionais, eu não tinha dinheiro para fazer tudo isso. Então, teve época que eu tinha 5 empregos. 5 empregos. Então, eu lembro que eu entrava numa consultoria às 5 horas da manhã. Era muito perto da minha casa, mas tinha lugares que eram longe. Então, era ônibus. E chega uma hora que a conta chega, né? Sim. Então, a gente tinha o sonho de ir. E aconteceu de vir para Oswaldo Cruz. Não foi uma escolha assim, é o sonho voltar para Oswaldo Cruz? Não era, mas eu falo que quando Deus já tem ele quer mudar a gente, ele muda o nosso caminho. Pra gente aprender e aí sim a gente mudar. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu cheguei em Oswaldo Cruz, eu não entendi o que eu estava fazendo aqui. Não tinha a menor ideia, porque eu não tinha emprego. A empresa que eu trabalhava em São Paulo tinha falido, que eu era sócia. Chegou uma altura que o pessoal eu ia embora, eu ia mudar para Bauru. E o pessoal me propôs sociedade para eu não ir embora. Eu fiquei. Só que eu fiquei muito doente. E fui parar na UTI. Então, Caramba. Fui internada com um quadro de pancreatite que não se sabe de onde veio. O incrível é que os enfermeiros, os médicos chegavam em mim e falavam, você usa drogas? Você foi a poluição. Não tinha um caminho. Não tinha nada. E Caramba, eu entendi ali que Deus estava falando comigo e ou você muda a sua forma de vida, o jeito que você está vivendo, ou você não vai aguentar por muito tempo. E foi o que aconteceu. A historinha que o sucesso tem um preço, né? Tem. O sucesso tem um preço. Tem. Muitas vezes ele é alto, né, Carol? E aí, quando eu saí de São Paulo, me mudei para Bauru, fiquei 1 ano em Bauru também. Na época que eu morei em Bauru, eu fui consultora da Mary Kay. Uhum. Eu tinha que fazer algo e eu estava decepcionada com a minha profissão. Uhum. Porque eu me lembro que na época todo mundo falava que o mercado que não tem crise é o mercado da beleza. E a empresa que eu era sócia faliu. Uhum. Então, meio contraditório. Sim. Eu não acreditava nisso. Eu falava, da onde? E eu comecei pesquisando, fui entendendo. As farmácias, os produtos de beleza, sabonete, pasta de dente, é tudo considerado Sim. higiene pessoal, é área da beleza, né? Eu falei, é isso, porque as minhas clientes que eram público A, elas não estavam mais indo por conta de uma crise que a gente teve no Brasil. Lembra do japonês da Federal? Sim. Teve uma cliente minha que o japonês bateu na casa dela. Então, assim, a gente ia percebendo que a recorrência dos clientes iam diminuindo. Então, chegou um momento que a empresa falou, vamos parar. E aí, eu fui para Bauru. O Flávio já morava em Bauru. Entendi. Fiquei 1 ano lá sendo consultora da Mary Kay. E lá em Bauru, eu conseguia vender bem. E eu falava, gente, que negócio incrível. A minha amiga era diretora, ganhava 15 mil por mês e tinha o carro rosa. E eu comecei a almejar aquilo. Eu falei, por que eu fiz uma faculdade? Só que quando eu vim para Oswaldo Cruz, a realidade era diferente. Sim. Então, vendia lá um lápis de R$39, a pessoa queria pagar o mês que vem. Então, eu comecei a perceber que estava difícil. Até que uma amiga me chamou para trabalhar. Que eu devo muito a ela também, que é trabalhar no salão da mãe dela. Fala o nome dela aqui. A Janaína Bortoleto. Eu conheço a Janaína, esposa do Gustavo. Do Gustavo. Que Sim. veio aqui também. Participou também. E a mãe dela tem um salão, né? Ela é muito Sim. tradicional aqui na cidade, a Célia. E ela falou, Carol, vem, porque eu não sei onde eu coloco o cliente. É muita gente querendo e eu não... Eu falei, nem pensar. Não vou voltar pra estética. Não quero. E ela ficou insistindo. Eu falei, então tá. Então eu vou trabalhar com a técnica que eu gosto, que é spa. Não vem com emagrecimento, massagem modeladora, porque eu não vou fazer isso, eu vou fazer spa.
Só que sabe o que tinha na minha cabeça? Que o pessoal de Oswaldo Cruz não era estressado. Eu falava, gente, eu vendi spa em São Paulo, aqui em Oswaldo Cruz, quem que vai querer massagem relaxante? Ninguém quer. Né? Não é bem essa a realidade. Todo mundo precisa. Sem dúvida. Então, eu me lembro que com um mês eu assentei, eu lembro que eu montei. Porque, gente, eu vim de São Paulo, realmente, assim, eu não tinha nada. Eu só adquiri muito conhecimento. E perdi um pouco de saúde. Mas eu cheguei aqui, eu tinha uma maca de segunda mão, um aparador onde eu colocava meus óleos essenciais. Hoje eu tenho um aparador lindo, mas era um aparador da minha casa, que custou R$100, R$199. Então, eu levei uma cadeira da minha mãe, a escadinha emprestada da Janaína, um negócio de apoio emprestado da Célia. Então, foi assim que eu comecei. E, às vezes, por muitas vezes, eu cheguei a chorar durante o atendimento. Porque eu ficava lembrando do que você tinha antes. Eu sou muito grata, porque foi o que eu falei pra vocês. Eu acredito que Deus muda o nosso caminho pra gente mudar. Foi isso que aconteceu comigo. Então, eu não entendia naquela ocasião, porque as pessoas me perguntavam, mas Carol, você fazia tudo isso, né? Por que você voltou para Oswaldo Cruz? E eu não entendia. Eu realmente não entendia. Hoje, tudo faz sentido pra mim, mas na época não fazia, né? Então, eu sempre digo que pode ser que em São Paulo eu fosse mais uma. Pode ser que em São Paulo já tem muita gente sendo ajudada pela massagem. Sim. Aqui em Oswaldo Cruz, a gente não tinha essa cultura. Se tem pessoas que faziam massagem, mas do jeito que o refúgio urbano chegou, eu acredito que foi inovador para a cidade, né? E o tanto de pessoas que a gente ajuda. Então, hoje faz mais sentido para mim. E hoje, inclusive, eu me sinto até mais à vontade de poder voar de novo. Legal. Bom, vocês vieram para Oswaldo Cruz, era mais ou menos que ano? Assim? Foi 2016. Eu posso dar um relato aqui? Pode. Eu me lembro, em 2016, que eu trabalhava no Cicobi, eu lembro quando o Flávio chegou na nossa agência do Cicobi e eu atendi você, Flávio. Você lembra disso? Eu atendi o Flávio falou, não, meu nome é Flávio Jardim, eu trabalho com comércio eletrônico, eu tenho uma empresa assim. Falei, poxa, que bacana, né? E eu comecei a atender ele a gente abriu a conta de vocês, né, Flávio? E agora, você falando, me veio isso agora na memória, Flavião. Verdade, o Flávio chegou e foi lá, abriu a conta com a gente, veio aqui para trabalhar, para empreender e agora só relatando. Eu me lembrei desse caso, realmente. Uma lembrança legal. Mais um detalhe bem interessante, vendo você contar toda essa história desde o início, você entendeu a sua importância de você estar aqui hoje? Nós inauguramos uma temporada falando de conexões de sucesso. Essa sua história e o que ainda as pessoas vão conhecer de você vai motivar muitas pessoas a seguir, a trilhar, a continuar. Vai ter um momento que a pessoa fala, pô, vou desistir. Não, eu vou continuar. Porque tem pessoas que conseguiram, que chegaram. Hoje, quem eu frequento lá, o Refúgio Urbano, que é a empresa de vocês, hoje quem entra lá vê aquela empresa dentro desse formato, dentro de todo esse atendimento que vocês têm, talvez não entenda toda essa trajetória, né, que você levou para chegar até lá. Mas, Carol, vamos para um ponto bem central aqui, dentro desse nosso debate. E qual a sua conexão de sucesso? Ou quais são as suas conexões de sucesso? Como que você reflete sobre esse ponto? O que ajudou você a guiar e chegar aí até esse momento atual? Pessoas. E muitas pessoas. Quando eu penso nessa pergunta, assim, me remete a quando eu comecei a estudar mesmo. Porque foi onde eu me encontrei. Então, eu acredito que eu coloquei todo o meu amor na profissão. E hoje, até para chegar aqui hoje, com o Refúgio Urbano, e vocês estarem reconhecendo e me convidando para estar aqui, porque eu acho que é algo que eu fiz que foi significativo, eu até encontrei o Instagram da minha antiga professora, a Nancy. Ela era muito detalhista.
Muito. Então, isso veio de escola mesmo, né? Eu tenho um pai que ele é muito caprichoso, uma mãe que é muito caprichosa, mas na área, eu me lembro dessa professora. E eu tinha o prazer de fazer detalhes, porque ela queria que a gente fizesse detalhes. Tem aquelas pessoas que não gostam, que fazem de qualquer jeito. Eu não. Eu queria caprichar no detalhe, porque ela era uma coisa que ela exigia que fosse feito, né? Na aula. E isso me acompanhou em tudo que eu fui fazendo, então eu gosto de detalhes, né? E ao longo da trajetória, nossa, eu tive tantas pessoas assim que me ensinaram, me incentivaram e sabe que quando eu cheguei em Oswaldo Cruz, quem era eu? Né? Era a Carolina, eu tenho um currículo, eu tenho uma história, mas como você falou, as pessoas não sabem de nada disso. Então eu contei com pessoas que às vezes acreditavam mais em mim do que eu mesmo. Uhum. Então, trabalhar, por exemplo, no salão da Célia, não só ela como a equipe que trabalha com ela, elas me vendiam de uma forma que eu falava, gente, mas eu sou tudo isso mesmo? É tudo isso mesmo? Porque quando eu comecei a trabalhar com estética, eu já tinha na minha cabeça que eu queria ser gerente do spa, como eu comentei, né? Então, eu fui buscar estudo para isso. E quando eu comecei a trabalhar com a massagem e colocar a mão na massa, não foi o meu primeiro desejo. Tanto é que até hoje tem gente que não entende o porquê que eu não atendo mais como eu atendia antes. Mas é por conta de um desejo que eu tenho de fazer um outro trabalho, né? Então, aqui em Oswaldo Cruz, eu tenho muita gratidão pela Célia, com relação à conexão de sucesso, né? Porque elas vendiam o meu trabalho, gente, um mês eu tinha agenda cheia. E eu começava às 7 da manhã, terminava às 8 da noite. Então, a Janaína me deu muitas clientes, ela confiou muito em mim, né? Me passou muito. Então, assim, se eu não tenho essa conexão, ia ser muito mais demorado, né? Sim. As pessoas iam conhecer meu trabalho naturalmente, mas ia ser mais demorado. E tem outra conexão também que não vai ser a primeira vez que eu falo aqui, que é exatamente a Treinacons. Legal. É assim, vocês, em um momento em que acho que a gente mais precisou, que foi um momento muito difícil pra gente, que foi, o refúgio ele foi inaugurado 6 meses depois veio a pandemia. E foi uma fase muito difícil. Eu me lembro até hoje daquele carro de som passando na rua, falando para as pessoas não saírem de casa. E eu, como assim não saírem de casa? Eu com um prédio daquele tamanho, gigante, pagando... É desesperador. E a gente entrou em contato com vocês e vocês fizeram um trabalho gratuito pra gente. Não cobraram nada. O Rodrigo sabe que fez um acompanhamento com a gente por um bom tempo e sem cobrar nada. E isso, assim, é uma coisa que eu não esqueço. Eu sempre falo, acho que eu já falei até pra você em uma mensagem, que, assim, eu sou muito grata. Foi uma conexão que a gente teve e que eu espero que dure pra sempre. Sempre que tem oportunidade, eu tô ali com vocês e fazendo o curso de vocês, porque eu acredito, sabe? Eu me sinto muito feliz de ter uma empresa como vocês na nossa cidade. Então, eu me lembro uma vez que o Rodrigo foi no refúgio. E aí a gente abriu o nosso sistema e ele falou, vocês precisam de R$7.000 até o final de semana. Você lembra disso? Sim. E eu, oi? R$7.000? Onde que a gente vai arrumar R$7.000? A gente precisava de R$7.000. E aí ele falou e deu as coordenadas. Vamos criar esse produto, você vai entrar em contato com esses clientes e e a gente conseguiu, a gente superou. Eu acho que a gente tinha feito R$8.500. A gente foi além. Então, é uma conexão muito mais de sucesso, né? Porque, assim, foi um suporte que a gente teve quando a gente começou, que é incrível. Legal. Muito obrigada. Fico feliz. Ficamos felizes, né, Lê? Pô, fiquei impactado agora, Rodrigo. Mais do que feliz, eu diria. Que legal, bacana, Carol. Muito bacana mesmo. Carol, mas dentro de todo esse contexto, dentro de toda essa história, né? Você citou uma professora. Os professores, eles realmente têm um impacto, né? Eu lembro de professores meus na faculdade também que mudaram. Você citou sua mãe no início, de alguma forma ela te influenciou. Sim. Você citou seu retorno, pessoas lá em São Paulo, com certeza.
eu vou falar o que eu desenho como conexão de sucesso, ver se encaixa dentro do que você está falando. Às vezes eu já me fiz essa pergunta, né? Pô, e a minha conexão de sucesso? Nós vamos criar, e eu procuro, eu tenho a mesma linha de raciocínio sua, eu encontro, não é uma única pessoa, ou uma pessoa que eu idolatro ali, são várias pessoas. Mas sabe o que eu encontro sempre? Todos eles são empreendedores. São pessoas que geram resultado, que fazem acontecer, que enfrentam, que tem energia, que faz alguma coisa diferente. Então, eu acredito que a conexão de sucesso, ela vem muito dessa linha de desenvolvimento, né? Porque o sucesso é muito relativo, né? Cada pessoa tem o seu jeito de atingir o sucesso. Mas eu acho que a energia, o empreendedorismo, eu acho que isso faz uma grande diferença, né? Eu acho que essa é uma linha de raciocínio. É mais ou menos dentro disso que você enxerga essas pessoas que conectaram você ao sucesso? Sim, a gente acaba tendo como espelho, né, do que a gente gostaria para a nossa vida. Por isso que eu falo que quando também essa conexão que eu fiz com vocês, apesar de ser uma empresa totalmente diferente da minha, é uma empresa, né? Vocês são empreendedores assim como eu. Então, eu admiro isso, esse empenho, essa determinação, essa estruturação de empresa que dá muito trabalho. Muito. E então eu acredito que a gente passam pessoas por nossa vida que são pessoas, né, afetivas e enfim, como a minha mãe, eu não citei aqui também, mas uma pessoa que não me deixou desistir até hoje foi o Flávio. Então ele é culpado do Refúgio Urbano existir até hoje, porque por muitas vezes eu quis desistir. De chorar e falar, eu não quero mais. E ele falar, eu compro de você. Sabe o que nós estamos fazendo? Nós já citamos o nome do Fá. O Fá é um grande amigo de infância, pessoal. Flávio Jardim. Depois nós vamos colocar uma foto dele aqui para todo mundo ver o Flávio Jardim. Ele tá aqui do ladinho, tá? É um grande amigo. Ele e o Fê, o irmão dele, são pessoas que eu adoro muito. E foi ele que aceitou, porque ele também tem essa veia empreendedora, né? E ele que aceitou esse desafio de ser o meu sócio no Refúgio Urbano, porque eu não iria conseguir sozinha. Então, hoje, ele tem um outro trabalho dele, mas eu ocupo ele 95% do tempo dele com o Refúgio Urbano. E quase você vendeu sua parte pra ele, hein? Pois é, olha, mas isso é muito sério, gente. Eu tive períodos aí de ter depressão, porque às vezes quem nunca teve essa coisa de empreender, de querer fazer... A jornada não é fácil. Não é para desanimar, mas saiba que não é fácil. É para preparar. Para preparar e saber que tem que estudar muito e que tem que ter muito... Acho que a palavrinha, né, que está em voga, resiliência, é muito real. Ser ousado também, porque ali no momento que você tá, tipo... tem um caso da pandemia. Quando eu estava na pandemia, a gente não podia trabalhar. Era eu e mais uma outra profissional. E eu fui na minha casa trabalhar. Então, eu fechei porque nós fomos denunciados para o Ministério Público. E porque a gente estava trabalhando. Mas a gente tinha nutricionista, psicólogo, que eram serviços essenciais, né? Só que aí a estética, a massagem não podia. Então, o que a gente fez? Nós fomos para nossa casa. A gente tinha que sobreviver. Sim. Era isso, sobreviver. Então, nós éramos em duas profissionais. O que eu fazia? Uma pra mim, uma pra você. Uma pra mim, uma pra você. E às vezes eu passava mais pra essa profissional, porque eu sabia também que eu ia ter retorno daquele atendimento dela. E ela ia continuar fazendo dela. E aí, o que eu pensava, que eu falo de ser ousado? Uma hora isso tudo vai passar. E o que eu percebia? As pessoas estão ficando com problemas emocionais. Uma hora... eu vou ter tanta gente querendo e eu não vou ter profissional. Sabe o que eu fiz? Treinei 2 meninas. Fiz entrevista em plena pandemia. Treinei as 2 meninas e falei, calma, a hora de vocês vai chegar. Uma delas está comigo até hoje, outra já não está mais. Mas eu previa isso. E eu estava sugada. Eu estava sem forças. Tinha dias que eu não queria levantar da cama. Isso é muito sério. Porque eu estava cansada de não conseguir ver uma perspectiva, assim como muitas pessoas ficaram. Só que eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. Então, isso que eu quero dizer da ousadia. Eu peguei 2 meninas e treinei. Aguarde que o momento vai chegar. E chegou.
Então, a gente precisa ter essa visão um pouco além, né? Além do... Se eu ficasse ali, ai, meu Deus, não vou ter mais, o refúgio vai fechar. Então, ao mesmo tempo que eu queria fechar, eu também queria fazer alguma coisa. Então, a gente fica equilibrando os pratos, né? Um dia tá de um jeito, um dia tá do outro. Então, assim, eu tava magra, eu vejo fotos, sabe? Dando treinamento, muito magra. Então, porque realmente abalou meu emocional. Mas eu não deixei a peteca cair. Coragem. Né? Você manteve a sua coragem. Sabe um item bacana? Você estava falando aqui também e nós estávamos perguntando sobre quem foi a sua conexão de sucesso. E eu acredito muito que você, sem dúvida alguma, foi e ainda está sendo a conexão de sucesso de muitas pessoas. Eu acredito até que o pessoal que está assistindo o episódio agora, muitos, sem dúvida, vai falar, pô, ela é minha conexão de sucesso. Então, pessoal, quem está nos acompanhando aí, vai mandando um recadinho lá pra Carol no Instagram dela, falando, Carol, pô, você foi minha conexão de sucesso, você é minha conexão de sucesso. Eu acho que ela vai ficar muito feliz com isso, né? Ou já deixa agora no comentário aí do YouTube, desse vídeo, já fala se ela é sua conexão de sucesso ou se ela de alguma forma te impactou aí durante algum momento da sua vida. Carol, como que veio a ideia do refúgio? Assim, lá no momento da sua vida profissional, falou, vou abrir um spa. Como que veio essa vontade, essa ideia e o processo de execução disso? Lê, quando eu comecei aqui em Oswaldo Cruz, eu comecei em uma sala e nessa sala eu tinha tudo que eu precisava para encantar os clientes. Era o básico do básico. Só que eu tinha alguns sonhos. Por exemplo, hoje eu tenho algo que é famoso no refúgio, que é o ritual do chá. Onde eu trabalhava, eu não conseguia fazer isso. Onde eu trabalhava era um salão de cabeleireiro, então elas me respeitavam muito, elas falavam baixinho, elas, sabe, você percebia que tinha toda uma... elas me ajudavam muito. Só que tinha muita coisa que eu não conseguia fazer acontecer por se tratar de um ambiente que já era mais barulhento, enfim, não tinha como eu mudar o ambiente, eu ia ter que me mudar. Então eu pensei em mudar para um outro lugar. Só que eu tinha condições, mas eu achava que não, de alugar um próprio lugar. Então eu achava que ia ser muito caro. Aí, mais uma vez, o Flávio, olha, essa casa aqui, amor, vamos dar uma olhada? Então vamos. A hora que eu cheguei, eu me encantei, foi meu primeiro espaço. Falei, nossa, que sonho, hein? Já pensou? Mas é muito, não dá pra fazer isso agora. E o Flávio, como não? Dá sim. A gente mora aqui, o seu espaço é aqui. Aí eu, dá. O que a gente paga aqui, o que você paga ali. E aí a gente começou a juntar. Então, ele, como sempre, me clareando as ideias, né? E eu fui. E a minha intenção ali dentro era morar e fazer o meu espaço. Porque para quem começa na área da massagem, da estética, eu recomendo que faça isso. Porque o custo fica muito menor. E a gente consegue engrenar e consegue... Né? Não adianta querer começar com refúgio urbano, a não ser que você tenha muita grana para investir. Mas não vai chegar de cara, assim, né? Então, eu recomendo, até tenho alunas e eu falo, faça em casa. Não tenha sua casa, faça na casa do seu cliente, né? Então, eu fiz esse espaço e era separadinho. Não tinha... A minha casa era muito separada do meu espaço. Só que aí eu queria ter yoga, eu queria ter nutricionista, eu queria ter mais profissionais, porque eu tinha pessoas querendo, só que eu não podia atender, eu só tinha 2 braços. Então não dava para eu atender mais. E aí eu despejei o Flávio de casa. Ele foi, a gente, enfim, passou por toda uma situação, não, vale a pena, vale a pena. Ele saiu, eu fui conversar com o dono da casa, né, porque ali não era o comércio. Ele falou, Carol, pode fazer. Eu falei, não quero nada, vou colocar placa, nada. É algo discreto, no meu sonho. Algo discreto, mas Deus sempre tem algo a mais pra gente. É muito melhor os planos de Deus do que os nossos, né? Verdade. E aí, o dono da casa falou, joia, pode montar o seu... refúgio urbano, porque eu já tinha o nome. Na época chamava Espaço Carolina Castilho. Mas também por um presente de Deus eu recebi esse nome, que inclusive faz muito sucesso. E aí, acho que nem um mês depois ele veio, olha, o dono da casa, eu vou mostrar essa casa para um casal,
Mas eu acho que eles não vão ficar com a casa. É só para mostrar, porque é uma das casas que eu tenho, tal. Eu falei, ai, pronto. Ele vai vender essa casa. E dito e feito. Ele tinha não sei quantas casas ele vendeu a que eu morava. Enfim. E aí começa a procura por outro espaço. Esse espaço que eu tava era uma casa muito bem feita, mas era um espaço pequeno, né, diante do que eu tenho hoje. Então, eu comecei a buscar algo e me apareceu o projeto. E a hora que eu olhei o projeto, eu falei, não é isso que eu quero. Na hora. Aí o Flávio, não, vamos lá conversar. Ele falou que vai fazer, o prédio não é nosso, é um prédio alugado. E aí o dono do prédio, ele queria mostrar pra gente o projeto que ele tinha. Aí eu falei, eu vou só pra dizer que não fui, pra fazer um contato, mas eu já sei que eu não quero. Aí chegou lá, ele abriu aquele projeto grande. Aí eu já, não quero, não imagina, nem me imagino aí dentro, não quero nem imaginar. Então, tudo contribuiu, não queria. Porque o que eu imaginava, refúgio urbano? Uma casa isolada, retirada do meio da cidade, para as pessoas escutarem o passarinho e não escutarem barulho de carro. Era isso que tinha na minha mente de projeto. Esse era o desenho. Era o meu desenho da minha mente. Só que aí começou a aparecer. Apareceu esse projeto. E eu, por muito tempo, eu relutei, porque eu não me via lá dentro. Só que aí, conversa com o Flávio, enfim, vai ter uma sócia, não vai? Como que vai ser? Não pode, não pode. Vamos fazer essa proposta, se ele topar, e ele foi topando. A gente falava, Deus, essa é a nossa resposta. Se ele topar isso aqui, aí ele foi topando. Aí eu fui entendendo, né? E eu fui me vendo ali dentro. Eu, no meu sonho, era algo escondido. Só que eu falo que Deus não me queria escondida. Ele queria que eu estivesse num lugar onde eu pudesse mostrar esse trabalho. Eu até emociono, porque é algo que, assim, a vontade de Deus para nossa vida é muito maior do que aquilo que a gente sonha. Sem dúvidas. Né? E foi acontecendo. E eu, naquele tamanho de prédio, não tinha nem profissional para trabalhar comigo. Naquele monte de sala, né? Então, eu falo que hoje, qual foi a minha inspiração? Foi a minha bagagem, foi o meu conhecimento, foi o meu amor pela profissão. Mas foi providência de Deus, que é o que Ele quer, que eu tenho como propósito hoje, que é ajudar pessoas. Então, quando eu vim para Oswaldo Cruz, o refúgio ele nasceu da necessidade diária de aliviar a dor e o cansaço das pessoas. Em resumo, é isso. Ele se tornou muito mais que um negócio, né? Por tudo que você falou aqui, é um propósito profissional, é um propósito seu de vida. Ele entrega muito mais do que as pessoas normalmente acham que o que vendemos são os nossos produtos, a massagem, mas longe disso, né? Isso foi o meio que você encontrou para entregar o que você está falando aí agora, dentro de todo esse contexto. Tanto é que, só complementando, eu demorei muito tempo, anos, para entender que o que eu fazia era um negócio. E depois que entende, não fica mais fácil para vender o negócio, para entregar o produto, para entregar valor, muda tudo, não muda? Rodrigo, eu digo o seguinte, que quando você entende o propósito, você consegue vender melhor. Sim. Não é o contrário. Porque quando você vende por vender, você muitas vezes não vê o sentido e aquilo se torna difícil. E as pessoas muitas vezes nem querem comprar o produto apenas que você está ofertando. Eles querem esse algo maior, né? Exato. Então, quando a gente pensa... Então, eu entender, porque eu nunca fui uma especialista em vendas. Ninguém a gente vai lapidando, né? Ninguém nasce sabendo vender, mas eu sempre tive preconceito em vender. E quem empreende precisa vender. Não tem como separar as coisas. Dá. Então, eu levei muito tempo para entender que o que eu fazia é um negócio. Que as profissionais que eu tenho comigo, elas estão ali para fazer negócios. E isso, quem trabalha com propósito, às vezes tem um pouco de dificuldade para entender, porque acha que aquilo, né? Como que eu vou cobrar? Como que eu vou falar que minha massagem custa tanto? Nossa, não, tá muito caro. Vamos baixar um pouquinho para a maior parte das pessoas, porque eu queria que o público de A a Z frequentassem.
Sim. o refúgio. Só que se eu deixasse muito barato, eu não consigo... Trazer o Eu não consigo ter digamos. lucro. É. Eu não consigo ter lucro. Eu não consigo me manter onde eu tô hoje. Então, eu tenho que pensar também como um negócio. Por muitas vezes, eu fiz muitas atividades ali dentro pensando como se eu fosse uma ONG. Né? Então, isso me sugava muita energia. Muita energia. E aí, eu falo assim, que eu tive uma transição de carreira dentro da minha própria empresa. Então, eu passei ali do operacional para realmente vestir a camisa da empreendedora. Vem cá, você precisa saber sobre gestão financeira. Vem aqui, Carolina, você precisa saber vender. Você precisa saber liderar a equipe, que foi uma dificuldade muito grande também, liderar a equipe. Fazer a gestão estratégica do negócio também, né? Então, essa minha transição, passar de fazer o operacional para realmente entender que a minha empresa é uma empresa. Ser a especialista de massagem, ser a massagista, esteticista, já não era mais o bastante, né, Carol? Você, de fato, precisava se tornar a gestora do qual o refúgio precisava. Leandro, eu sempre tive convicção que eu iria trabalhar nessa parte na área de gestão. Tanto é que eu queria ser gerente de spa, que não era o meu. Então, eu gostava dessa parte administrativa. Só que eu não entendia muito o que era. A gente pensa um pouco pelo glamour. Nossa, eu quero ser uma gerente de spa. Olha que lindo, não é? E esse start eu tive por uma experiência muito engraçada. Tem muitas histórias engraçadas assim, mas essa... Eu fui, rapidamente vou resumir, nessa empresa que eu trabalhava em São Paulo, esse caso me desafiou muito. Uma empresa que eu trabalhava em São Paulo, eu tinha uma amiga que era da Bahia, a Laura. Tenho essa amiga até hoje. E ela falou pra mim, chegou na minha sala de treinamento, ela falou assim, menina, fui convidada pra ser gerente de um spa lá na Bahia. E ela era baiana. Eu falei, uau, que máximo, você vai, né? Ela falou, eu não quero voltar pra Bahia. Eu falei, Laura, imagina que top e tal. E era da rede do Iberostar. O hotel, eu tinha o Spa Sensation. E eu falei, como que você não vai? Ela falou, você quer ir? Eu falei, lógico, eu quero. Ela falou, me preparando pra isso. Nossa, como eu... E o pior é que eu não tava preparada. Mas, tem uma característica minha, vai com medo. Eu ia com medo. Eu tive várias crises de ansiedade em várias situações que eu me propus a fazer e eu não estava preparada, mas eu ia. E eu fui, gente. Na época, eu fazia faculdade de biomedicina. Por que eu fui fazer biomedicina? Porque como eu dava treinamento para médico e eu tinha estudado estética, eu achava que o meu vocabulário não era bom para dar treinamento para médicos. Então, eu fui fazer uma faculdade de biomedicina pensando nisso. Olha a loucura. E eu estava completando essa faculdade de biomedicina. Eu estava no primeiro... Eu estava completando o primeiro ano de biomedicina. Quando surgiu essa oportunidade, eu falei, eu tranco minha faculdade e Deus, estou pronta, estou indo para Bahia. E eu me lembro que eles me pagaram a passagem para ir para Bahia para fazer a entrevista com um cara que estava vindo do México para fazer entrevista. Eu ia ser entrevistada ou em inglês ou em espanhol. E eu fui. Aí cheguei no aeroporto, sabe aqueles caras que tem uma plaquinha assim, que ficam te esperando? Eu passei por aquilo já 2 vezes na vida, inclusive essa foi uma delas. E o cara lá, e eu, então me levou para aquele hotel e ele era assim 3 vezes maior do que se via na internet. Era muito grande o hotel e o spa era gigantesco. Cheguei e tal, conversei lá com a gerente e chegou o cara que ia fazer a entrevista comigo. Então, o que ele fez? A primeira pergunta que ele fez, você prefere a entrevista em inglês ou em espanhol? E eu, muito esperta, falei, em espanhol, né? Eu não falo inglês. E espanhol eu arranhava, achava que sabia. E aí ele começou a conversar comigo, gente, eu entendia tudo. E eu tava conversando com ele começou a me mostrar o spa, me levou para uma área externa, começou a discutir comigo as atividades que eu imaginaria fazer ali. A entrevista já estava acontecendo. Né? As atividades que eu imaginaria acontecer ali, aí tinha bangalô, tinha a piscina de frente para o mar, eu já estava vivendo aquilo, era meu. Já estava pedindo crachá, cadê meu crachá? Até, gente, que ele me levou para uma salinha, para o escritório não tão bonito, e começou a me mostrar relatórios. E começou a falar uma linguagem
de um empresário, né? Negócios. Estou conversando aqui com uma futura gerente. Aí meu castelo caiu, né? Porque eu não estava preparada. Eu não ia ser a gerente do spa. E aí ali eu percebi que eu não ia ser a gerente do spa porque me faltava muita bagagem. Então, eu nem entendia mais o espanhol dele, de tão nervosa que eu já estava. E aí eu vim embora, voltei para São Paulo. Na época eu morava em São Paulo. Só que aquela noite eu não dormi. Peguei meu computador e já comecei a procurar. Curso de gestão e tal. E eu queria fazer fora do Brasil, porque para mim não bastava. No Brasil, a gente não tinha, hoje tem, não tinha cursos especializados em gestão de spa. Não tinha. E a nossa referência é spa, Europa, Estados Unidos, que tem um pouco diferente. A nossa referência é mais americana, que tem aquela coisa do spa de emagrecimento, né? De médico, spa médico. E na Europa já é diferente. E lá tinha 2 cursos. Tinha um na Espanha, que era onde a minha chefe, ela tinha sido formada, e tinha um em Portugal. O da Espanha era muito mais caro que Portugal. E aí eu fui para Portugal. E aí eu achei o curso e fui para Portugal para estudar a gestão e técnicas de spa. Por isso que aí tem no meu currículo um curso em Portugal, que é o curso que eu fiz de gestão e técnicas de spa. Só que eu cheguei lá, era muita prática. Era muita massagem. Tinha que aprender muita massagem. Eu falava, gente, eu quero aprender gestão. Né? Eu queria... Só que o currículo, a grade curricular era muito mais de massagens do que de gestão. Então, por isso que eu cheguei no Brasil e fui fazer um MBA em Gestão Estratégica de Negócio. Legal. Sim, Você vê que uma vai conectando. Não, mas agrega muito valor. Mas eu acabei deixando amassar. Desde o início eu já sabia que eu queria trabalhar nessa parte administrativa. Só que eu tive que aprender, pôr a mão na massa para fazer a massagem, para hoje eu capacitar a minha equipe. Sem dúvida. Senão você não ia conseguir entender o operacional, a entrega de valor. E aí, Rodrigo, você começa a ver que você está no caminho certo. Porque você percebe como as coisas vão se conectando? Sim. Vão se conectando muito. Então, hoje eu entendo o que eu estou fazendo aqui. Então, hoje tem propósito. Sim. Todo né? esse giro, Brasil, Espanha, Portugal, serviu muito para a sua realidade hoje do seu modelo de negócio, né? Exato. Fez parte do processo, né, Carol? É. O processo que você precisou passar para hoje Exato. você conseguir exercer, fazer Então, eu o que você precisei faz. sair da onde eu estava, vir para cá e aprender o necessário. Aí a gente tem projetos para voos maiores. Ô Carol, e toda essa sua experiência que você teve, oportunidade prática, teórica, o que você considera hoje como o seu maior diferencial competitivo? Ou um diferencial competitivo seu, profissional, que você tem, que você entende que você consegue se destacar ali? Eu gostaria de entender um pouco sobre isso e também um pouquinho sobre o diferencial que você levou para o refúgio. Qual hoje um diferencial que a empresa Refúgio Urbano tem? Como que você encara aí essa análise? Rodrigo, eu acho que o meu diferencial da Carolina é a minha bagagem. E eu fui exposta muito cedo a ensinar outras pessoas a fazer o que eu fazia. Então, eu tinha que estudar sempre mais para eu poder ensinar. Então, quando a gente ensina, a gente aprende muito mais, né? Então, nesse meio de todo esse trajeto que eu falei para vocês, eu fui professora também de escola técnica de estética. Então, eu sempre fui muito exigente, então, comigo mesmo. Então, eu não admitia um aluno fazer uma pergunta para mim e eu não sabia a resposta. Então, eu achava isso me causou... Não foi muito legal na minha trajetória, né? Porque essa exigência, o perfeccionismo, ele acaba gerando muita ansiedade e, consequentemente, muita procrastinação também, né? Porque a gente acaba sabendo muita coisa, mas não coloca muita coisa em prática, né? Então, hoje eu consigo, aqui em Oswaldo Cruz, colocar minha cabeça no lugar e entender o que eu tenho que fazer. Então, eu pegar o meu diferencial, eu acredito que, sem dúvida, é a minha bagagem. É tudo que eu fiquei exposta a querer aprender, em muitos lugares a ganhar muito pouco, mas para estar perto daquela pessoa que eu achava que poderia me acrescentar conhecimento, né? Então, fui muito sempre disposta a querer conhecer, a querer estudar, a querer aprender. Então, eu acredito que um diferencial meu seja esse. Agora, do refúgio, é um compilado de tudo isso.
Porque hoje, além de a gente ter um ambiente aconchegante, um ambiente onde a gente conseguiu trabalhar de uma forma humanizada, né? Ter um atendimento, por exemplo, hoje a gente trabalha só com produtos naturais. Muita gente às vezes nem sabe, né? Porque eu acho que a gente até faz pouca propaganda disso. Dentro do refúgio, a gente não usa nada que tem corante, conservante, aromatizantes artificiais, nada. Tudo que a gente coloca na pele está muito ligado com nossa filosofia, que é cuidar da pele, cuidar da pele, mas não agredir a pele nem a natureza. Isso a gente trabalha também dentro do refúgio. As meninas já sabem disso. E uma marca para entrar dentro do refúgio, para a gente usar, também precisa seguir esse padrão. Então, isso acaba sendo um diferencial. Sim. Só que eu acho que o maior diferencial do refúgio é algo que eu criei com o meu conhecimento, que hoje chama-se rituais de refúgio. As pessoas vão lá e elas falam... Eu sento ali para conversar com muitas pessoas e elas falam... É diferente, mas eu não sei o que é. Tem uma coisa que é diferente, mas eu não sei o que é. Não consegue explicar. Eu sei. Porque tudo lá dentro é muito intencional. Pensando em empresa agora. Primeiro nasceu de um propósito e isso foi nascendo de uma vontade sem nenhuma pretensão. Eu queria agradar o meu cliente. Era isso que eu queria. Só que eu comecei a entender que isso estava se transformando num negócio. Então, tudo que eu coloco lá dentro hoje é intencional. Sim. Então, Carol, você fala isso aqui antes de entrar na massagem. Não é porque eu sou boazinha, é porque eu quero me conectar com você de uma forma que eu quero ficar gravada na sua mente. Entende? Sim. Então, eu quero lá dentro da sala que aconteça todo um circuito lá dentro, que eu quero que a hora que você tiver assim... Puxa vida, que dor. Você fala, refúgio urbano. Eu preciso. Eu saio de lá desconectado. Eu não quero voltar pro mundo. Isso. Aí tem hora que eu estou lá dentro, vou pegar o procedimento da massagem. No fim, eu não sei se eu dormi, se eu não dormi, que mundo que eu tava. Eu saio ali e falo, eu não vou, deixa eu quieto nesse mundo aqui. Ele é muito diferente. E sabe o que é isso? Diferente. São os rituais de refúgio. Legal. E é isso que eu ensino para minha equipe. Então, eu fui pegando tudo que eu aprendi, que eu estava vendo que estava dando certo, e criei um método. Então, o nosso método, ele é um diferencial hoje do refúgio. Então, quando eu sento para conversar com as pessoas falam... Eu gosto de perguntar. Eu falo, mas e aí, o que você achou? Ai, nossa, é muito diferente. O que é diferente? Ai, não sei explicar, é diferente. Então, eu gosto de causar esse impacto na pessoa que ela não sabe de onde está vindo a informação. Sim. E isso tudo é muito intencional. Eu sempre falo para as meninas, tem que ser intencional. E sabe o que a gente faz também, que é uma coisa que eu também sou consumidora e eu vejo que as empresas pecam muito? A constância. Ela faz uma coisa por modinha. Então, eu fiz hoje porque eu vi que o fulano de tal lá tá fazendo, então, é tendência. Aí, aquilo dura a primeira, a segunda visita. Na terceira, na quarta visita, não se vê mais. É só para te agradar na primeira visita. Se eu vejo que é algo que eu não consigo sustentar para todos os clientes, em todas as vezes, eu não coloco. Nem começa. Né? Não começo. Então, isso é um diferencial. Então, assim, se você vê, por mais que o refúgio seja um lugar bonito, agradável, eu não tenho luxo ali dentro. Eu não quero colocar uma coisa que eu não vou conseguir sustentar. Eu tenho várias ideias e a minha equipe também tem. Elas são assim, eu estimulo muito elas assim a terem ideias. Só que tem coisa que eu falo, não dá para fazer agora. Não é o momento, né? A gente não vai conseguir sustentar isso. Porque não pode ser uma vez. A não ser que seja uma campanha. Tem campanha que a gente vai ter data para começar, data para acabar, eu faço aquilo ali, ok, acabou, ok. Mas o que eu vou fazer no dia a dia tem que ser constante. Sabe aquela coisa da atividade física? Sim. Pra gente ver resultado? Você, Leandro, corredor? Você tem que ir todo dia. Você tem que ir pra academia, você tem que se alimentar bem, você tem que correr, treinar. No trabalho é a mesma coisa. Tem que fazer o que é preciso, né? Você tem que fazer o que é preciso. parte do produto. E isso vai gerando memória e significado na cabeça das pessoas. É isso que as pessoas não entendem. Fazem hoje uma coisa, fazem outro dia a Neide,
da Frutipopo, ela comentou comigo. Sim. Ela falou, se entrar numa loja, a luz está apagada para economizar energia. Isso não existe. Não, o ambiente tem que estar preparado. Uma das exigências que eu tenho lá é, o atendimento começa às 9h. Tem uma profissional que chega às 8h30. Para climatizar. Eu quero que a experiência do primeiro cliente seja igual à do último cliente. Perfeito. Então, você vai ser recebido da mesma forma, né? Então, tem que fazer isso, tem todo um script para ser seguido. Checklist ali, para não deixar de... Exato, para a sua experiência. Então, pensando em diferencial competitivo, eu acho que... Você usou uma palavra perfeita. Seu diferencial competitivo do refúgio é o método. O método que vocês criaram é o grande diferencial. Acho que essa palavra, é isso. Você criou um método para um modelo de negócio. Dentro do modelo de negócio, vocês têm um método próprio. Exato. E aí que é um diferencial competitivo. Como que copia isso? Não tem como. Não dá para copiar. Né? Isso aí é feito por vocês. As não pessoas tem a fórmula. tentam. Mas as pessoas Mas tentam. Essa fórmula tá com você. Só que não tem a constância, porque nasceu de um propósito. Então, eu não coloco o chá lá só porque eu quero que é bonito. Eu tenho um porquê. Sim, é o motivo, né? Eu tenho um motivo. Eu sei que quando você sair da massagem, você vai sair desconectado. Totalmente. Você vai sair aéreo, você vai sair... Os spas, se você for no spa em São Paulo, vai ser te oferecido o chá antes. Que é pra você já ir entrando no clima. A gente serve o chá depois. Por quê? Nossa, tá servindo errado. Não. Porque eu quero que você fique mais um momento ali pra você sair e saber onde tá seu carro. Porque tem gente que não toma chá. E fala, gente, onde eu deixei meu carro? Já aconteceu. Eu tô falando, é desconexão total. É desconexão. E é real que um dia eu saí sem tomar o chá. Eu saí desconectado. Teve dias que eu estava com a Fer, nós tomamos o chá. Você vai voltando ao planeta. Exato. Carol, eu vou dar um outro relato. Esse momento do chá, ele serve também, eu refleti isso quando eu tô ali no momento do chá. Você tem um momento do chá e você fica refletindo sobre toda a experiência que você acabou de ter. Cara, que legal. Você fica pensando, lembrando e aquilo fica na memória. Se você sai e já vai pro carro, aí é celular, aí é coisa, você não tem o momento, aquele momento de você lembrar da experiência, né? Não sei se vocês pensam nisso, mas é algo que comigo funcionou também para isso. Começamos a contar o segredo. Vai contar muita coisa aqui, a fórmula. Começamos a contar o método. Você sabe que assim, a gente brinca que a gente ensina vocês a receberem massagem. Por que muita gente não gosta de massagem? Porque associa massagem a passar a mão, passar creme. Fala, não preciso para passar creme, não preciso. Só que quando a gente está iniciando a massagem, a gente te dá algumas orientações, a gente conversa. E no final, a gente até sugere, não pega o celular pelos próximos 30 minutos. Se mantenha conectado com as próprias sensações do seu corpo. Porque o que acontece hoje em dia? As pessoas estão desconectadas com as próprias percepções corporais. Eu costumo dizer que eu não gosto de dormir durante a massagem, né? Porque eu gosto que quando tá passando aqui no meu... Eu gosto de sentir essa sensação. Tem gente, a maioria das pessoas gosta. Eu fiz uma enquete ontem, a maioria das pessoas gostam de dormir. Então, assim, se você tá assistindo esse podcast, te desafio a receber uma massagem sem dormir. Porque você começa a se conectar com as suas sensações. E eu não consegui entender ainda se eu durmo ou se eu tô acordado. Porque você... às vezes você sonha acordado. Porque a música, o aroma, o toque, ele vai te levando para um nível, como diz o cliente para mim, ele falou, será que isso é o metaverso? Outro mundo. Então, é isso que a gente quer proporcionar, sabe? Para que vocês tenham essa conexão com as próprias sensações. Carol, uma curiosidade. Falando do método, e acredito que existe todo um conjunto, uma sequência de técnicas que precisam ser realizadas lá. Processo de treinamento. Como que você... Comenta um pouquinho para nós esse processo de você treinar as pessoas lá para que elas de fato façam exatamente da maneira como tem que ser feito. Porque conforme você foi falando, eu fui me imaginando se eu fosse um massagista. Eu estaria fazendo aqui já pensando no próximo passo que eu não posso esquecer. É o processo, é o método.
Comenta um pouco para nós o desafio, a maneira, como é que você lida com isso? Olha, Lê, é uma das dificuldades que eu tive no começo da carreira como empreendedora, é lidar com pessoas. Então, assim, a gente tem que... Uma das coisas que eu aprendi é que o óbvio precisa ser dito. Sem dúvida. Então, assim, mais do que uma técnica, um método que nós criamos, a gente tem que pedir e falar, comunicar para as pessoas o que a gente quer, o que a gente espera dela. Quando a gente ainda tem um método próprio que precisa ser replicado, é um pouco mais desafiador, só que se tratando do Rituais de Refúgio, é incrível. Porque o profissional que chega para trabalhar comigo, ele já é formado. Geralmente são formados em curso técnicos ou tecnólogos. Só que elas chegam e ficam encantadas. Porque elas falam, eu não aprendi nada disso na faculdade. E aí elas começam a se envolver. É desafiador para elas também, porque a gente tem, no método Rituais de Refúgio, a gente tem a condução ao relaxamento profundo ou meditação, mindfulness, né? Que é te ajudar a se conectar com o seu corpo. E elas falam, eu não vou conseguir fazer isso. Eu não consigo meditar, como é que eu vou ensinar alguém? Então, é desafiador. Só que eu começo a mostrar para elas como elas podem ajudar as pessoas e o tanto que elas podem a ser ajudadas também com o método. E elas começam a se apaixonar assim como eu sou apaixonada. E aí, se torna fácil. E aí, elas querem aprender. Carol, assim, como eu tô fazendo, tá certo? Se eu fizer assim, e começa a nascer ideias e a pessoa começa a entrar também. Então, em se tratando do método Rituais de Refúgio, eu acabo sentindo uma certa facilidade e é claro que tem algumas pessoas, alguns profissionais, que é um pouco mais difícil, porque tem um pouco mais de resistência, mas a gente vai trabalhando, vai lapidando. Aquelas pessoas que não querem, elas não vão ficar mesmo. Aquelas pessoas que querem, elas vão se mostrar interessadas em querer aprender. Só que assim, é constante. Eu não tenho filhos, mas eu imagino que seja igual educar filho. Fala hoje, fala amanhã, fala de novo, repete, escreve, assina o que leu e tem que repetir. Então, é repetição, repetição. A gente tem processo de treinamento. Nós temos no Refúgio 3 modalidades de encontros, que é o alinhamento, que a gente conversa, acho que toda empresa tem, né? Para alinhar. Ou deveria. O alinhamento, o curso, que é para aprender uma técnica nova, e o treinamento, que é para treinar as técnicas. Então, se você não sabe ainda fazer aquela técnica, você vai aproveitar o momento que você tem livre para treinar. Então, eu dou o curso e elas treinam. E aí, depois a gente alinha o que tem que ser alinhado. Então, é constante. E eu adoro ensinar. Eu adoro ensinar. Por isso que eu comentei lá no começo que nós conversamos que muita gente não entende por que eu saí da massagem. Por que você não está atendendo como antes? Ou quando eu atendo hoje, fala, a sua massagem é diferente. Você não pode parar de atender. Suas mãos são abençoadas. Mas eu gosto de fazer aquilo. Só que eu gosto de ensinar. E eu sozinha não vou conseguir atender tantas pessoas. E se eu capacitar e se eu treinar pessoas, eu vou ter muito mais pessoas sendo atendidas com uma boa técnica. E naturalmente as pessoas vão me procurando para ensinar. Então, cada vez mais eu vou me distanciando dos atendimentos e me aproximando do ensino. São fases, né? Ciclos aí dentro da carreira profissional, né? E até é uma exigência, né? O seu próprio negócio está exigindo hoje. Se você não toma essa decisão desse novo momento, talvez ele não estaria evoluindo até aqui. E como você citou no início, você tem projetos para o futuro. E esse novo momento que você está vivenciando é uma necessidade dele, né? Então isso é bem interessante. Talvez ele não teria esse método, né? Se não fosse esse novo formato aí que você vem aplicando. E aí, Lê? Bom. Tá rolando aí essa conexão de sucesso? Com certeza. Diferente, né? Carol, qual o momento, assim, um ponto alto, um momento muito marcante para você, positivamente, da sua jornada empreendedora? Da minha jornada empreendedora.
é muito recente eu falar que eu sou uma empreendedora, né? Porque eu não me via como uma empreendedora. Então, eu acredito que eu estou vivendo este momento marcante, que é aquela transição. É a transição de começar a ver o meu negócio como uma empresa e me dedicar a fazer o meu negócio crescer, né? Então, eu estou numa fase de muito aprendizado, de entender o que está acontecendo, de me expor para tipo de situações que eu não quero muitas vezes, mas que são muito necessários, né? Então, essa fase que eu estou vivendo, de vocês me convidarem, né, para estar aqui conversando, contando da minha história, é uma fase que eu estou vivendo que esse ano é uma fase de entendimento muito grande do refúgio. Então, esse ano é um ano muito especial, porque a gente vai iniciar a partir do mês que vem até um novo projeto, que já está aí encaminhando, que já faz muito tempo que a gente sonha com isso. E o mês que vem, se Deus quiser, ele já vai iniciar. Então, esse momento de agora, eu acho, se eu for pensar em positivamente, é nesse sentido. Existiram negativamente também que me fizeram crescer muito, mas o positivamente, eu acho que o ano de 2024, ele tá um ano especial. E era o ano que a gente falava, se não rolar, a gente vai fechar. Aí, eu acho que o Flávio ia comprar. O Flávio ia comprar, ia me contratar. Mas o duro, se eu for comprar, ele tem que devolver. Ele tem um outro contrato. Aí eu quero minha parte em dinheiro, por favor, no depósito na minha conta. Tem que devolver. De qualquer jeito, ela vai ficar com metade. Tem outro contrato. Fá, não entra nessa. Não adquira, hein? Ô, Carol... Só um detalhezinho. Eu estava ouvindo você falar de empreender. Eu gosto de trabalhar o empreender, o empreendedorismo de uma forma muito mais profunda. Que é a pegada da energia, da pessoa que faz acontecer, que vai para cima, que desenvolve. E da hora que nós começamos a conversar, eu estou enxergando assim, cada passo seu, mesmo sem ter CNPJ no seu nome, foi uma grande história de empreendedorismo. Sim. É uma grande história de evolução, de desenvolvimento empreendedor. Eu gosto muito dessa pegada da energia no empreendedor, da pessoa que faz acontecer, com CNPJ ou não. Ele vai lá e ele executa. Eu percebi muito isso em você. Mas você sabe o que é isso? Início. Isso é uma negação por uma crença negativa que eu tinha. Sim. Por experiência na família, por ter visto meu pai quebrar muitas vezes, então eu não queria. Mas a inquietação era porque... E tem uma coisa também que você está falando, eu estou pensando. Ser empresário, muitas pessoas podem ser, como você falou, é só você ter um CNPJ. Sim, é simples, né? Não é simples, sou um empresário. Agora, você ter essa vontade, você ter essa energia que precisa ser depositada todos os dias, com ou sem vontade, porque tem dia que eu também não quero. Né? Aí tá lá o Flávio com a energia, que eu não sei de onde vem essa energia do Flávio. E tá lá, vamos, que hora que você vai? Vamos fazer tal. Então, essa energia é do empreendedor. Então, se você quer moleza, não empreenda. Não tem como, né? Não tem como. Tá. E o momento aí mais desafiador? Sem dúvida foi o período da pandemia, né? Porque eu não entendia. Por que eu tô num espaço... Por enquanto, Deus, eu fui fazendo tudo que o Senhor queria. Até aqui, e aí chegou uma pandemia, 6 meses, o momento que era para estourar, que era para a pandemia. Só que eu entendi até a pandemia. Sim. Nós também, na época da pandemia, nós tínhamos acabado de montar o nosso espaço. Foi bem ali. E o nosso foi mais recente. Nós montamos num mês, em janeiro, né? E aí em março fechou. E mesmo assim vocês estavam ajudando a gente. Sim, mas eu coloquei um ali segurando o outro. Eu coloquei Éramos um propósito. Vizinhos, né? Eu coloquei um propósito naquela época. Eu falei, olha, o que depender de mim, eu vou fazer acontecer no ecossistema empresarial dessa cidade. Eu vou fazer o que tiver ao meu alcance, mas todo mundo que precisar, eu vou estar firme, eu vou fazer acontecer. E acho que deu muito certo para muitas empresas, né? E para outras empresas, infelizmente, nem tanto. Foi um momento
que é até difícil de se debater, né? Uhum. Foram tantas situações. É difícil se debater, mas todo mundo entende a hora que a gente fala, né? Sim. Porque todo mundo não teve quem não Foi foi afetado. Nesse Muito momento, a forte. gente fez todo um trabalho ali onde a gente divulgou, né, Rodrigo? Sim. Que nós estávamos ali à disposição para atender empresas que queriam ou precisavam, necessitavam de um apoio ali, de uma visão, de um consultor para ajudar a passar por aquele momento, né? Então, a gente fez esse trabalho com o Refúgio, tivemos outras empresas, empreendedores que vieram até nós e era um trabalho, assim, gratuito. Não estou querendo aqui rasgar seda para nós nem nada, mas faz parte do nosso propósito, é o mesmo do qual você tá aí, que faz o Refúgio estar aberto até hoje, enfrentar todas as dificuldades, mas é quando você faz mesmo sem ser de forma remunerada, você faz por aquilo que você acredita, por aquilo que te move, Sim. né? E na época nós tivemos essa ação por acreditar na importância das empresas e muitas vezes na importância que a empresa tem na vida das pessoas, né? E a nossa própria empresa, nós tivemos que mudar produto. Nossa, foi uma loucura. Caos. Mas, Carol, e um conselho para quem está com a visão de empreender, de evoluir, de tentar, de fazer? Que conselho você gostaria de deixar aí para quem está nos acompanhando? Eu tenho certeza que estão adorando a sua história. Eu já conhecia boa parte dela, não ela inteira, e eu tô, assim, adorando mesmo esse bate-papo, sem dúvida. Você continua sendo a nossa conexão de sucesso também. Olhar para você nos faz bem de continuar, de tentar, de empreender, de evoluir. Acho que isso é muito legal. E um conselho para essas pessoas que querem empreender, não montar negócio, mas que querem fazer acontecer, que tem essa energia e busca explorar isso de uma maneira melhor. Se tratando de empreender, né? Porque tudo que parece que aquilo que a gente tem uma paixão, ela se transforma num negócio. E eu acho que acaba sendo mais fácil. Porque quando você vai pelo... eu vou fazer isso porque isso está dando dinheiro. É muito legal também. Só que eu acho que é um pouco mais difícil. Porque você vai ter que estudar uma coisa que você muitas vezes não gosta, né? Uhum. Então, se você tem essa paixão, tem algo que gosta de fazer, vê uma forma de empacotar isso e trabalhar com isso. Né? Então, vai ser mais fácil o processo, porque você vai ter que se dedicar muito. Então, como eu falei, não é para desanimar, é para estar preparado, que é trabalhoso. Para conseguir enfrentar, né? É. São dicas para conseguir enfrentar. Exato. Então, é para conseguir enfrentar e para você acordar todos os dias sabendo que você vai ter que fazer aquilo, às vezes, sem vontade, sem motivação, e que você vai fazer, porque é muita rotina, né? Por mais que seja dinâmico, é uma rotina que você tem que ter de dedicação e de apostar e de sentir que aquilo é para você. E parece que quando Deus coloca no seu coração também. Então, quando começa não dá certo, você tá vendo que você não tá, vai ter que sei lá, você vai ter que fazer algo que não vai de encontro com os seus princípios e, enfim, não é pra você, não faça, né? Mas se é com paixão, se você gosta daquilo que você faz e gente, era algo assim que era inimaginável abrir uma empresa deste porte aqui na nossa cidade. Então, assim, às vezes as pessoas me perguntavam, eu falei, pra que você vai fazer isso? Pra que você vai sair da onde você tá? Mas eu acreditava que aquilo ia dar certo. Porque eu acreditava, eu sabia que eu ia me dedicar a fazer aquilo dar certo. Então, fazer dar certo. E aí, vão ter muitos desafios. E aí, você vai querer desistir, mas não pode. Não pode. Vai ficar mais caro desistir, tá, gente? Sem dúvida. Então, continua. Então, acho que a primeira coisa pega algo que você tem paixão. Empreende nisso. Tem gente que ama fazer trança no cabelo. Vai se destacar porque vai colocar o seu melhor ali. A caminhada vai ser mais suave, né? Vai ser mais prazerosa. Carol, eu me identifico muito com o que você está falando. Quando já existiu momentos assim, né? Fala, poxa, vamos abrir um negócio, né? O que você sugere? O que você acha que é um bom mercado? Eu falei, primeira coisa, você gosta do que você vai fazer, do que você vai vender? Porque para mim, Leandro Buturi, é
a primeira característica que você tem que olhar. Talvez hoje não precisa ser o seu propósito. Talvez o seu propósito vai encontrar na jornada, na trajetória. Mas você tem que gostar daquilo. Porque se for só por dinheiro, na minha visão, tá? Quando você abre um negócio só para ganhar dinheiro, você desiste nas primeiras dificuldades. E empreender é entender que você vai ter dificuldade para sempre. Você vai ter dificuldade para sempre. Mas quando é algo que você gosta, que você acredita, você vai quebrar barreiras, você vai querer persistir naquilo que você tem, porque você acredita naquilo, é algo que faz parte de você. Exato. Né? Então, eu me identifico 100% com o conselho que você trouxe aqui agora, na pergunta do Rodrigo. E, assim, até me arrepia. Você sabe que eu vi acho que foi um shorts do Flávio Augusto, ele falava, né? O conselho dele era, comece fazendo algo que você gosta. Depois, você vai ganhar uma bagagem que você depois pode ter outros negócios, Sim. né? Mas comece aprendendo com algo que você gosta. Muito bom. Aí depois dessa bagagem, você pode replicar para outros negócios. Chegando ao final quase aí, Leandro? Quase. Gente, que pena. Mais uma hora, vai. Carol, rapidamente, quais são os planos para o futuro aí da jornada empreendedora? Só não conta tudo, senão alguém vai copiar. Conta o que pode contar. Falta o propósito. As pessoas tentam, mas não copiam, não conseguem. A gente tá nessa busca por deixar o refúgio, a casa arrumada. A gente quer que ele fique mais robusto. A gente está ainda aprendendo muito com o refúgio, né? Então, nós estamos organizando para que ele se mantenha. Nós estamos com 5 anos, nós fizemos 5 anos de refúgio urbano. E como a gente acredita que ele tem um propósito maior, a gente tem planos para entrar no online. Então, Legal. Nós já demos o pontapé aí para o online, já tenho alunas online, mas a gente quer trazer, a gente acredita nesse braço aí, que ele vai trazer mais robustez para o nosso negócio. Então, eu quero ensinar, e isso vai ser de forma presencial e também online. Então, agora, esse mês de outubro, eu falei para vocês, é algo que já tá acontecendo, inclusive já tem uma agenda. No mês de outubro eu vou estar em Araraquara já, falando sobre o método Rituais de Refúgio. Eu vou estar em Teresina, Piauí também, uma conexão de São Paulo, que eu já estive lá, e ela, por indicação de uma outra pessoa, ela entrou em contato comigo, já estou indo lá, então a gente vai ter a parte online, e depois eu vou fazer o presencial lá também. Então é algo que já está acontecendo, esse projeto, e que já deu certo já. Que legal. Muito bom, né, Rodrigo? Muito, excelente. Excelente. Muito sucesso aí pra você, viu, Carol? Amém pra nós. Nessa nova etapa, vamos dizer assim, né? Nova etapa. E que bom receber você no primeiro episódio, né, Lê? Nossa, imagina como eu fiquei feliz. Essa temporada especial Conexões de Sucesso, né? O Ponto Negócio criou esse momento de trazer profissionais para debater um pouquinho sobre essas conexões de sucesso. Eu acho que faz muito sentido para quem nos acompanha. Eu acho que ajuda a impulsionar, ajuda a mostrar caminhos, ajuda a não desistir, ajuda aí a se conectar a uma série de fatores bem legais, né, Lê? É verdade. Rodrigo, vamos dar aquela surpresinha para a convidada? Vamos lá. Que já é aí uma tradição do nosso episódio. Vou ganhar presente. Esse aqui é para você, a caneca do Ponto Negócio. Carol, é uma lembrança. Muito obrigada. Tá? Você pode abrir, pode tá vendo aí para você tomar um chá lá no Momento Refúgio, quem sabe, né? Muito bem. Sentar no cantinho do chá e tomar. Uau! Exatamente. Personalizada, é isso? Muito bom, linda. Conexões de sucesso. É. Uau, vocês também são demais, hein? É. Detalhe, hein? Eu gosto de detalhes. Carolina Castilho, tem meu nome aqui. Legal. Tudo. Exatamente. Você viu? Gente, Muito foi um bom. prazer mesmo estar aqui com vocês. Enfim, como eu disse, me senti muito honrada, lisonjeada, de verdade. Obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouquinho com vocês. Pena que é pouco tempo, eu queria falar mais, entendeu?
Teremos outras oportunidades. mais, Teremos outras oportunidades, Carol. Carol, que delícia, muito bom. assim, foi um episódio que pra mim, tá, eu tive um sentimento muito bom de estar aqui conversando, ouvindo você. Como o Rodrigo disse, nós já nos conhecíamos, mas entender aí toda a sua história, o que você passou, eu acho que isso só gerou mais conexão. Sem dúvida. Profissional. E eu, enquanto você ia falando, muitos momentos você tocou aí na questão da religião, da sua fé, e me veio algo que eu acredito bastante. Eu acredito que quando nós estamos nos dedicando, trabalhando, acreditando, evoluindo, nós não estamos atrasados, nós não estamos adiantados. Eu acredito muito de que as coisas vão acontecer sempre no momento mais adequado. Sim. No momento que Deus está nos preparando. Eu não compartilho muito isso, mas eu me identifiquei muito com diversos momentos que você falou. Eu vejo muito isso na minha vida. Eu sou uma pessoa que eu me esforço muito, trabalho bastante, acredito no que eu faço e às vezes eu me pergunto por que tal coisa não está acontecendo e eu entendo depois, né, que as coisas realmente acontecem no momento que tem que acontecer. Então isso na minha vida pessoal, isso na minha vida profissional, na empresa. Eu e o Rodrigo tivemos algo muito recentemente, uma parceria muito boa que está chegando. E que eu falei, Rodrigo, veio no momento certo, não é? E por dentro eu sinto, é Deus, sabe, assim, que tá pondo a mão no nosso trabalho, que tá olhando por nós. E, assim, foi muito bom ter você aqui. Gostei muito, muito mesmo, um sentimento muito gostoso. Muito obrigado. Deixa eu te falar uma coisa aqui, só pra complementar aqui. Eu sinto que na vida é como se a gente... Sabe o joguinho de videogame que você tem que ir passando as fases? Sim. E a gente não consegue subir um degrau se a gente não desbloquear essa fase. Uhum. Então eu falo isso pro Flávio, a gente precisa resolver isso aqui, porque se a gente não fizer isso aqui, eu acho que isso aqui não vai acontecer. Então, assim, a gente tem que... Às vezes são detalhes pequenos, né? E isso, tô falando de empresa mesmo. A gente precisa aprender com alguns detalhes pra gente conseguir subir pro próximo nível. Pra Deus falar, agora você aprendeu com isso, vamos lá pro próximo. E então a gente vai sendo liberado. Pensa nos cadeadinhos assim, Abre, vai abrindo, e a gente vai vindo, e vai vindo mais, e vai vindo mais. E a gente tem que estar aberto a entender os porquês. Por que eu saí de lá de São Paulo, onde eu já estava no meu... E eu vim pra cá. E eu ficava todo o tempo. Por quê? Porque eu tinha que aprender isso que eu tô aprendendo aqui hoje. Uhum. Pra, de repente, eu voltar pra lá. Não sei se eu quero isso, mas... Não sei quais são os planos, né? Carol, continue. Com certeza você é conexão de sucesso de muitas pessoas, tá? Foi muito bom receber você aqui no Ponto Negócio da Treinacons, né, Lê? Fico feliz. Muito bom mesmo, hein, Flavião? É isso aí, cara. Gente, muito obrigado aí a todos vocês que estiveram até agora aqui nos acompanhando. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pelas pessoas que vêm falar com a gente, né, Sim. Rodrigo? De que estão acompanhando, estão gostando, a gente sempre fica muito feliz. Isso faz parte do propósito desse projeto, de levar aí informação, conteúdo sobre gestão, sobre carreira, para mais e mais pessoas. Nosso agradecimento aqui de sempre para a Rádio Metrópole pela parceria, pelo espaço, por nós podermos aí fazer esse projeto continuar acontecendo. Danilão, muito obrigado aí pelo suporte mais uma vez, tá? Muito obrigado mesmo. E Carol, uma última mensagem que você gostaria aí de deixar para o pessoal? Refugiem-se, gente. Estamos de portas abertas. Marqueteiro, hein, Rodrigo? Essa ela foi bem. Essa ela foi bem. Tirou nota 10. Todo mundo merece um momento refúgio. Permitam-se. Muito bom. Tô ficando uma boa vendedora? Fala aí. Obrigada, gente. Comprovou tudo que você falou. Aproveita. Empreendendo. Fala pra câmera. Boa, Danilo. Então vamos Vai lá. Refugiem-se. Todo mundo merece um momento refúgio. E a gente tá de portas abertas para receber todos vocês. Permitam-se. Isso vai virar um corte. Vai, com certeza. Vou mandar lá para vocês. Vocês vão compartilhar muito. Legal. Carol, como que faz para te achar aí no Instagram, o Refúgio? Conta aí pra galera. Refúgio.urbano no Instagram. Uhum.
o site, nosso site, ele é bem completo, feito pelo Severino, pelo Flávio, sparefugourbano.com.br. Lá você pode encontrar todos os serviços com tempo, descrição, até preço. Se vocês quiserem, vocês podem comprar. A gente inova, viu? Nós vendemos massagem pela internet. Nós temos clientes aí, pelo mundo que compram massagem pela internet e a gente entrega também aqui dentro de Oswaldo Cruz, ou se tiver cidade próxima. Então, é muito fácil achar o refúgio. Legal. E se conectar com ele também. Bacana. Antes, eu vou fazer minhas pesquisas, eu entrei no site do refúgio lá, eu acho o site de vocês muito bacana, muito bom mesmo. Parabéns aí pro Severino. É lá. O Flavião, que é o especialista. É o especialista. Para achar o Rodrigo Fernandes. Rodrigo Fernandes OC, conteúdos de negócio, um pouquinho da minha trajetória profissional. Estamos lá se comunicando com os profissionais e empreendedores todos os dias. Muito bom. Para me achar é @Leandro Buturi, estou no LinkedIn, Instagram, Facebook, lá a gente consegue se conectar. Gente, muito obrigado por você que esteve aqui até nesse momento com a gente. Foi mais um episódio do Ponto Negócio, podcast da Trina Cons. Valeu. Até mais. Valeu.